Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Alesse. Está no ar, ao vivo, o Além da Pauta, um programa que discute temas relevantes para a sociedade de forma mais aprofundada. E esta semana nós estamos tratando sobre o uso da cannabis. Ontem conversamos com o deputado federal Fábio Mitidieri, que é autor do projeto de lei desde 2015, que trata da regulamentação desse tratamento para a população que precisa, cerca de 6 milhões de pessoas aqui no Brasil. E também falamos com o Dr. Maurício Lobo, que é advogado e que tem focado nessa causa por entender a importância, sobretudo para as pessoas que necessitam de terapia medicinal com o uso da cannabis. Hoje a gente continua o programa conversando com uma médica que tem trabalhado essa temática, tem trabalhado com seus pacientes o uso da terapia com cannabis e que tem tido resultados assim, muito relevantes. Nós estamos aqui ao vivo com a doutora Mirene Moraes. Deixa eu só colar aqui, que a doutora Mirene Moraes é especialista, é médica especialista em dor, também trabalha não só com a cannabis, mas também com a acupuntura. Vamos dar as boas-vindas a ela, já agradecendo por estar participando do Além da Pauta e trazer aqui uma contribuição para vocês que nos acompanham. Lembrando que desde 2019 existem aí pelo menos 14 medicamentos liberados pela Anvisa para importação e, claro, nem todos ainda estão na farmácia à venda. Mas ainda há muito tabu, há muita dificuldade de compreensão da importância desse tema, até porque quando se fala em cannabis, só se pensa em maconha para uso recreativo. Então vamos desmistificar isso conversando com quem entende do assunto. Doutora Mirene, seja muito bem-vinda ao Além da Pauta. É um prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Olá, Kátia. Obrigada pelo convite. É uma pauta extremamente interessante para o Brasil, principalmente, né? Nós que estamos atrasados aí há pelo menos 10 anos da maior parte dos países que já tem uma regulamentação bem específica para cannabis medicinal nos seus países, né? Principalmente para Sergipe, né? Sim. O estado que é o pai da RDC, do projeto de lei principal em tramitação. Verdade, o Fábio Mitidieri, que esteve aqui ontem com a gente, é o autor dessa proposta, dessa iniciativa, que foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara e ainda espera ser apreciado em plenário. Claro que há uma demora sobretudo por conta do preconceito e da dificuldade das pessoas compreenderem o quão grandioso é esse projeto para que milhões de pessoas, como bem disse aqui no início do programa, sejam atendidas de forma assertiva, né, com menos dor e com mais qualidade de vida. Doutora Mirene, eu queria que a senhora começássemos esse programa, a senhora explicando de forma bem didática qual é a diferença entre a maconha, que as pessoas usam de forma recreativa, né? Ou seja, para ficar de boas, para ficar relaxado, e a cannabis. Então, Kátia, na verdade, a planta é a mesma, né? A planta é a cannabis sativa. Da planta, a gente pode retirar vários componentes que vão ser terapêuticos. Então, dentro da cannabis, dentro da maconha, que é a mesma coisa, né? Só que infelizmente a maconha tem um peso muito grande, né, de preconceito. Então, a palavra cannabis muitas vezes fica mais leve e é mais direcionada, inclusive, para a parte medicinal. Mas a planta é a mesma, é importante deixar isso claro, né? A planta, a cannabis, ela já é cultivada há mais de 4.000 anos. E dentro dessa planta existem vários componentes que podem ativar as nossas células para se comunicarem melhor. E isso já foi uma descoberta há cerca de 30 anos atrás, né? Que a gente descobre os locais aonde esses ingredientes que existem na planta, onde eles agem nas nossas células. Essa planta que já é domesticada há 4.000 anos atrás. A gente usava sem saber por que ela estava com um efeito positivo no nosso corpo. E a partir desses últimos 30 anos, a gente consegue saber aonde ela age. E isso é mais importante, né? O uso recreativo, que a gente chama de uso adulto, ela é um uso onde a gente não sabe a quantidade que o paciente ou a pessoa está usando, seja dos componentes principais da planta, que seria o canabidiol, que é o CBD, e o THC, principalmente o THC, que é o componente que é mais psicoativo da planta. Então, quando uma pessoa usa um cigarro de maconha, por exemplo,
ele vai ter um efeito benéfico em relação à ansiedade, a toda essa condição, mas a gente não tem nenhuma noção do quanto a gente está dando para essa pessoa. E quando a gente extrai da planta componentes farmacêuticos, onde a gente pode ter a ativação das nossas células em concentrações adequadas, em concentrações terapêuticas, a planta se torna medicinal. Então, essa é a principal diferença, mas a planta é a mesma. Doutora Mirene, a gente vê aí que a literatura médica já traz aí a cannabis com efeitos importantes em várias doenças crônicas e neurológicas. Quais são essas doenças e quem pode fazer uso dessa terapia? A medicina já vem descobrindo vários potenciais terapêuticos, né? Tanto do CBD quanto do THC, e não só desses dois, como de vários fitocannabinoides que na planta eles se apresentam, né? A gente tem mais de 100 fitocannabinoides. É importante saber que são elementos, né, principalmente esses dois que são os mais conhecidos, que eles têm um efeito principalmente anti-inflamatório, um efeito de regeneração celular, são usados para pacientes com doenças oncológicas, na tentativa de diminuir os sintomas, né, muitas vezes que incomodam muito, de quimioterapia, da radioterapia, porque ela é antiemética, ou seja, ela tem um potencial de diminuir vômito, de aumentar o apetite, de melhorar uma qualidade de vida, de melhorar o sono. Pacientes com problemas emocionais, psicoemocionais, de depressão, ansiedade, doenças degenerativas que a gente chama, as demências, né, por ela ser um anti-inflamatório potente, a gente pode e a gente usa para quadros demenciais, onde a gente observa melhoras de interação, né, desses pacientes que antes tinham um nível de interação muito baixo com as suas famílias, e isso a gente consegue trazer melhoras em relação a esse processo. Pacientes com Parkinson, com espasticidade, que são aquelas pacientes muito rígidos, a gente consegue tentar modular essa questão, e também para dor, obviamente, né? Perfeito. Existem várias substâncias aí na cannabis, né? Cada uma tem um efeito diferente, é indicado para um paciente com quadro clínico diferente. Como é que funciona isso? Então, o que a gente tem a gente pode usar a cannabis, né, essas substâncias de várias formas. Por exemplo, o que foi dito bastante ontem, né, de todas essas medicações que já estarão na prateleira de qualquer farmácia. Hoje a gente já tem 3 que já estão sendo comercializados, mas ao longo deste ano, os 14 que estão liberados já devem ir para a prateleira da farmácia. E dentro dessas medicações, a gente pode usar não só por boca, não só colocando embaixo da língua, a gente pode fazer medicações tópicas para passar na pele, a gente pode fazer medicações de uso retal, por exemplo, em óvulos vaginais, com as mesmas propriedades que a gente tem em qualquer medicação de farmácia. O mais usado, inclusive o uso inalatório, também é terapêutico quando usado em concentrações adequadas, né? O mais conhecido é o uso por boca, igual a gente toma um remedinho de conta-gotas na língua, né? Esse é o uso principal, onde a gente consegue ter 2 substâncias principais, tanto uma medicação de um frasco, por exemplo, de canabidiol, quanto um frasco apenas isolado, muitas vezes, de THC. Tem várias combinações, né? O canabidiol junto com o THC, só o canabidiol puro, isolado, sem nada do THC, que inclusive já está liberado até nas Olimpíadas. Desde as Olimpíadas de Tóquio, os atletas já podem usar o canabidiol livre de THC. Então, realmente a gente tem inúmeras possibilidades terapêuticas em diversas formulações possíveis, né? Só que infelizmente no Brasil a gente ainda está engatinhando nessa conversa, né?
dos 14 medicamentos aprovados pela Anvisa para importação, 3 estão na farmácia. Mas como é que as pessoas têm acesso a isso? Precisam passar por um profissional que trabalhe com essa substância para que ele possa prescrever e esse paciente poder ter acesso. É assim? Na verdade, medicações à base de cannabis, elas são prescritas através de profissionais habilitados. Isso foi uma questão, inclusive, levantada pela Anvisa, que pela dificuldade de uma regulamentação nos nossos projetos de leis, que ainda não foram efetivamente aprovados, a Anvisa acabou tendo que se posicionar ao longo desses últimos anos para as pessoas poderem ter acesso a essas medicações, já que a pressão popular começou a ficar imensa, né, principalmente desde 2015. Então, a Anvisa acaba se posicionando e liberando várias regulamentações, possibilitando que médicos prescritores, e não só médicos, né, profissionais habilitados, médicos, veterinários e odontólogos, para a prescrição médica de cannabis. Então, é só Desculpe, só para a gente entender. Então, há um profissional médico que está habilitado para a prescrição da cannabis. Não é qualquer médico que pode fazer isso. Não, na verdade, todos os médicos estão habilitados a prescrever medicações à base de cannabis. Tá. O mais importante é que ele tenha, como em toda especialidade, que ele tenha convivência e estudos na área. Acho que isso que é o mais importante, né? Sim, claro. A formação na área é importante para que tenha um diferencial, uma garantia, uma maior segurança para o paciente que faz uso dessa cannabis, não é? Por que a senhora acha que ainda há tanta resistência? Estamos aí no Congresso com algumas propostas de lei tratando sobre o tema, dentre elas o projeto 399, mas ainda há muita resistência, não só no Congresso, na própria sociedade e, curiosamente, entre profissionais da saúde também, que tem um certo cuidado, inclusive os que trabalham com cannabis, têm um certo cuidado ao falar sobre o tema, ao se expor que prescreve essa medicação. O porquê a senhora acha que há toda essa resistência, esse medo, esse tabu de aparecer, de se colocar? Eu acho que o preconceito gerado pela planta desde o século passado gera uma aversão às grandes possibilidades terapêuticas que a gente tem. E eu acho que o mais importante é o porquê que a cannabis funciona no nosso corpo. Então, a partir do momento que estudos acontecem e que você tem uma ligação, da onde a planta pode agir com seus elementos no nosso corpo, que foi um divisor de águas na questão da cannabis medicinal. Então, o que Maurício Lobo ontem comentou sobre um sistema muito importante no nosso organismo, que é o sistema endocannabinoide, ele é um divisor de águas, né, no entendimento de onde a gente pode ativar também o nosso corpo. Então, esse é um sistema que foi descoberto em cerca de 1970 por um colega de Israel, né, Rafael Mishulam. Essa pessoa conseguiu descobrir um sistema que antes a gente não tinha noção que ele existia no nosso corpo. E é um sistema extremamente delicado que se comunica com todas as interações celulares, com os nossos hormônios. Está presente em vários locais, no sistema nervoso até as células da pele. A partir do momento que você conhece esse sistema, você consegue imaginar todas as possibilidades terapêuticas. O problema é que é um sistema que ainda não está nas escolas médicas, isso está chegando agora, principalmente no Brasil. Então, entender principalmente essa possibilidade, ativando um sistema que é muito atual para a medicina, e entendendo que ele existe, eu acho o principal. O problema é que a gente não estuda isso na faculdade, né? Isso precisa estar sendo ventilado nas universidades para a gente conseguir entender que existe um sistema novo, muito novo, para a medicina. E a partir do momento que os médicos conseguem entender que ele existe, esse preconceito com certeza vai diminuir,
porque é um sistema que interage com todo o nosso corpo e todo o nosso equilíbrio, e que a gente pode modular ele de várias formas. Sim, então na verdade a questão é de informação. Informação. Quando tivermos formação, teremos formação para entender as coisas como devidamente elas são, né? Agora, doutora, como é que o paciente reage? E é curioso, eu dia desse estava conversando com uma colega que recebeu de um colega dela um olhinho, porque ela tem ansiedade, ela passa noites em claro. E aí ela recebeu um olhinho, ela disse, mas eu fiquei com medo de usar, até hoje ela não usou, continua guardado o olhinho na casa dela. Como é que os pacientes reagem quando a senhora medica? Há um temor de que fiquem viciados, de que tenham alguma reação adversa que não consigam controlar? Como é que funciona isso? Eu acho que os pacientes eles já vêm com uma necessidade muito grande de ajuda, primeiramente, porque habitualmente pacientes que vêm para a cannabis num país onde não se conversa sobre essas coisas são pacientes já extremamente debilitados, com patologias extremamente debilitantes na qualidade de vida, né? Principalmente no que concerne ali a dor, ao sono, ao equilíbrio emocional. Então já vem pacientes usando 5, 6, 7 tipos de medicações diferentes que a farmácia não conseguiu resolver. Então são pacientes já muito fragilizados, que infelizmente não tiveram a oportunidade de usar a medicina canábica antes. Então eu vejo os pacientes com uma vontade muito grande de que dê certo, e mesmo pacientes que a gente consegue incorporar a terapia mais precocemente, a gente observa resultados muito positivos, diminuição de doses de medicações, principalmente os derivados de morfina e medicações de tarja preta, por exemplo, para dormir, para controle de agitação do paciente idoso. E são medicações, a cannabis, a gente usa medicações doses muito baixas. Cada um tem um sistema endocannabinoide que vai ter uma determinada dose. Então não é igual o remédio da farmácia, que a gente compra uma pílula de 10 miligramas e aquela é a dose de todo mundo, 1 ou 2 vezes por dia. A medicação de cannabis não é isso, por isso que é necessário que tenha um acompanhamento médico, ou de alguém que seja habilitado na prescrição, por exemplo, os veterinários que já usam a cannabis há muito mais tempo, inclusive, do que nós, médicos. Então, que essas medicações sejam prescritas e tem que ter um acompanhamento muito de perto, principalmente dentro dos 2, 3 primeiros meses que esse paciente está usando, porque a gente começa a dosinha baixa para todo mundo, e ela vai sendo aumentada semana a semana até chegar na dose daquele paciente. Isso que é o mais importante, que é uma medicina extremamente personalizada. Então, em sendo prescrita por um profissional devidamente habilitado, não há o que temer? De jeito nenhum, não tem nada a temer. Na verdade, a gente só vai ter benefícios de qualidade de vida, benefícios relacionados à diminuição de uso de drogas, outras que o paciente já fazia uso, melhor interação social, principalmente nos pacientes com quadros demenciais, pessoas que são autistas, crianças inclusive autistas, que têm grande dificuldade de concentração, automutilação, por vários processos, de dificuldades de comportamento. Você ter uma criança que melhora uma condição desse tipo e tem um convívio familiar melhor é impagável, Você ter uma criança com crises convulsivas refratárias e começa a melhorar com a cannabis e diminuir doses de outras medicações é uma luta, que a família teve a vida toda, e isso a gente consegue devagarzinho ir incorporando na vida desses pacientes com as melhoras, que eles vão tendo. E é importante, Kátia, frisar, igual foi dito ontem, que a gente tem várias maneiras de obter medicações prescritas por médicos à base de cannabis. Então, essas medicações que a gente cita da farmácia, foi que a Anvisa tem se posicionado e tem liberado essas medicações. Mas existem outras formas da gente conseguir medicações à base de cannabis
né, seja elas de empresas importadas, que já têm um know-how muito grande ao longo de décadas, né, de extração desses compostos. Hoje a Anvisa libera automaticamente qualquer das empresas, né, que ela coloca no rol, que são quase 200 empresas, porque você pode prescrever e liberar essas medicações, sejam elas do Canadá, de Israel, do Uruguai ou dos Estados Unidos. Mas nós temos, e isso é muito importante frisar, os produtos nacionais. Nós temos as associações que prestam um serviço maravilhoso à população. Desde 2015, né, elas vêm se organizando para ter um produto nacional, né, com uma qualidade e um preço mais acessível. Inclusive, é bem importante, fica aqui a dica, né, para todo mundo que estiver ouvindo, tem um filme que chama Ilegal, está no YouTube também. Eu assisti, ele mostra, maravilhoso, muito bom. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme, porque ele mostra o início da conversa sobre a cannabis medicinal no Brasil, desde 2015, quando uma mãe tinha uma criança com mais de 100 convulsões ali por dia, que ela luta pela possibilidade de importação do canabidiol dos Estados Unidos. E ali começa toda a pressão popular para que isso daí aconteça, e inclusive a liberação, isso a posterior, da possibilidade do cultivo associativo no Brasil. Doutora, a senhora falou aí de algumas doenças que podem ser tratadas com terapia por cannabis, não é? E aí câncer, autismo, doenças degenerativas, epilepsia, Alzheimer também está nessa lista aí de doenças que podem ser minimizadas. Sim, são as demências, né? As demências, processos de dor, né? Pacientes com dor, enfim. A gente usa muito para pacientes em cuidados paliativos, onde as opções terapêuticas hoje são bem complexas, também são muito caras. Então, para pacientes em cuidados paliativos, em tratamentos oncológicos, pacientes com dor, né, são realmente o carro-chefe, né, inclusive nas pesquisas, né, na literatura, em tudo que a gente encontra. E lembrar que nós estamos atrasados pelo menos 10 anos na conversa sobre a cannabis medicinal. Em qualquer país, seja ele da América Latina, no Uruguai, no Canadá, nos Estados Unidos, na maior parte dos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos, inclusive Israel, né, que é um país que nunca ninguém imaginaria que tem plantações enormes de cannabis. Os pacientes fazem uso de cannabis medicinal internados dentro do hospital. Eles têm grupos de apoio de cannabis medicinal no sistema de saúde. Então, a gente está muito tempo longe, né, do que está acontecendo no mundo. Doutora, é verdade, Sergipe, sobretudo, né? A discussão já acontece no país, mas Sergipe ainda está engateando nesse processo, apesar de termos, como a senhora bem colocou aqui, o pai do projeto que trata do assunto, né, com mais abrangência, mas ainda estamos, de fato, iniciando essa discussão, ainda com muito preconceito, com muito pé atrás, o que é uma pena, não é? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais como é que as pessoas acessam, por exemplo, tem alguns desses problemas ou querem conhecer mais da terapia por cannabis, como elas encontram, por exemplo, a senhora? Então, nós temos um processo até de divulgação bem importante no estado, é uma causa realmente que eu tenho abraçado pela falta da divulgação desse tema no nosso estado. Nosso estado é o pai, né, do PL, que está sendo ventilado aí no Congresso. Então, nós precisamos principalmente conversar sobre isso, né? Hoje já tem várias clínicas, né, que atendem pacientes em telemedicina, por exemplo, no Brasil. É importante saber que dentro das associações existem médicos que também abraçaram essa causa. Então, é importante a gente conhecer as associações no Brasil, entrar no site, né? Seja ele da Abrace, que é uma associação enorme, por exemplo, na Paraíba, né? A Maria Flor, uma associação no interior de São Paulo,
a APEP no Rio de Janeiro, a AMA no interior de Minas Gerais. Então, assim, associações boas não faltam no Brasil, né? Então, é importante que a gente procure médicos habilitados nesse tipo de tratamento, isso é o mais importante, né? A nossa causa em Sergipe está sendo abraçada, então, desde site, mídia social, a gente precisa conversar sobre isso e nós estamos aqui exatamente para poder passar essa informação para frente. Quanto mais se divulga, mais amplificada fica essa comunicação, né? E também facilita o acesso de quem de fato precisa dessa terapia, né, doutora? Principalmente porque quem realmente precisa, né, talvez não está nem sabendo que essa conversa está existindo. Sim. Muitas vezes as pessoas chegam a me perguntar, mas o que é cannabis? Então, a gente não tem nem a ideia de que cannabis realmente é um derivado, né? É uma planta que é a maconha e que tem derivados extremamente benéficos dentro dela. Sim. E o mais importante é saber que a cannabis, né, a maconha também não é só terapêutica, né? Então, dentro desse PL que está sendo ventilado há 7 anos, a cannabis também tem um fim industrial muito importante, que nós, como um país agro, a gente está perdendo tempo, né, em toda essa diversidade de uso da cannabis, desde papel, plástico, bioplástico, toda a indústria têxtil, né, de roupas. Então, isso é realmente muito importante saber, que não é só medicamento, né? Dentro da cannabis, que é dita de cânhamo, né, que é a mesma coisa, é só uma espécie diferente. Sim. A gente tem uma possibilidade terapêutica imensa, né, não só medicinal, como também na indústria, que pode gerar muito emprego, muito recurso, e uma diversidade de usos quase infindável, né, que a gente obtém da planta. Doutora Mirene, estamos nos encaminhando para o final deste bloco, com a sua participação aqui, colocar o programa à sua disposição, mas aproveita, se despede de mim e dos telespectadores e internautas e também deixa aí os seus contatos, que as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais a cannabis, fazer uma consulta com a senhora, como é que pode encontrá-la? Então, primeiramente, muito obrigada pelo espaço. Eu acho que essa semana foi extremamente proveitosa para Sergipe, né? Uma pauta dessa natureza, né? Na TV Alesi. Eu acho que inicia um novo ciclo, né? De possibilidades da gente poder conversar mesmo sobre o tratamento e poder chegar e fazer chegar essa informação. Então, vocês estão realmente de parabéns por ter aberto toda essa pauta, desde a parte econômica, né, da parte de legislação e agora com a parte médica, junto com o Pedro, o doutor Pedro, né, e a gente está à disposição, as mídias sociais estão aí, doutora Mirene Moraes, o meu Instagram, quem quiser seguir, lá a gente fala muito sobre a cannabis, tem muita informação, é um ponto realmente de divulgação sobre o tratamento e as suas possibilidades terapêuticas. Muito bem. Mais uma vez agradecer por sua participação aqui e colocar o programa à sua disposição. Muito obrigada, doutora Mirene. Até mais. Obrigada, Cátia. Tá aí uma conversa muito importante. Eu preciso quebrar tabu, quebrar esse preconceito e entender que a cannabis é um tratamento terapêutico e que faz efeito, que tem resultados inúmeros aí já contabilizados, garantindo qualidade de vida, sobretudo aos que precisam de tratamento, que sofrem uma dor aí por câncer, por depressão, por uma série de problemas de ordem neurológica ou clínica. Então nós vamos a um breve intervalo e já voltamos conversando mais sobre esse assunto. Até já.
O jornalismo é dinâmico, a rotina dentro e fora da redação é sempre intensa. Afinal, estamos em busca da informação precisa para bem informar a sociedade. E o que dizer então das grandes coberturas desafiadoras? E é isso que nos move, os desafios diários em busca da notícia, do melhor conteúdo. E por falar em desafio, eu tenho uma novidade para você. Eu, Denise Gomes, agora sou TV Alese. Vamos juntos de segunda a sexta-feira às 8 da manhã no Jornal da Alese, primeira edição. Eu espero você. Você sabia que é possível pedir para votar em um local acessível? Com rampas, elevadores, banheiros adaptados, piso tátil. Eu vou te mostrar como fazer isso rapidinho e de qualquer aparelho. Vem comigo. Aqui a gente vai usar o celular, que é o que está sempre por perto, né? Mas antes, deixa eu te lembrar duas coisas. Primeira, o local de votação é a sala onde você vota, ou seja, a sessão eleitoral. Já a zona eleitoral é a escola toda. Segunda, você pode solicitar essa mudança até o dia 4 de maio. Combinado? Agora vamos lá. Entre no site tse.jus.br e na aba Serviço ao Eleitor, você vai escolher a opção Título de Eleitor. Depois, clique em Como transferir seu título. Depois, clique em Acesse a página do Título Net. E aí lá embaixo vai ter a opção Iniciar seu atendimento à distância. Selecione o seu estado, separe os documentos e preencha seus dados e o seu tipo de deficiência. Aí é só anexar os documentos pedidos e pronto. Você também pode acompanhar seu pedido. É o mesmo caminho, mas no lugar de clicar em Iniciar seu atendimento à distância, você vai escolher a opção Acompanhar seu requerimento. Gostou? Simples e na palma da mão, né? Nos hospitais e nas unidades de saúde, existem pessoas precisando de você. Doar sangue é uma prova de amor ao próximo. Procure o Hemose sem medo. Agende seu horário para evitar aglomeração e priorize seu atendimento. O governo de Sergipe tomou medidas para tornar a doação de sangue mais segura ainda, com total higienização dos ambientes. Se você é saudável, doe sangue. Salve vidas. Doe sangue regularmente. Secretaria de Estado da Saúde. Sergipe. Governo do Estado. O primeiro passo para construir uma sociedade inclusiva é respeitar a diversidade. TV Alese, cidadania e informação. O Além da Pauta está de volta hoje, tratando ainda sobre o uso da cannabis, claro, hoje com especialistas falando sobre a medicação, como é que funciona a terapia, né, a quem tem acesso, como tratar uma série de doenças. Né? Aliás, temos mais de 6 milhões de brasileiros que fazem uso ou que precisam fazer uso dessa terapia que é tão importante para garantir qualidade de vida. A gente conversou com a doutora Mirene Moraes no primeiro bloco aqui de Sergipe e agora vamos conversar com o doutor Pedro Melo, que é médico especializado em neurociência pela Universidade Federal de Pernambuco, acupunturista especializado no tratamento da dor e mestrando em neurociência pelo Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo ao Além da Pauta. É um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam e que vão ter acesso a esse conteúdo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar tendo a chance de conversar sobre esse tema. Eu trabalho há 8 anos já prescrevendo e acompanhando pacientes que têm indicação e se beneficiam do tratamento com os canabinoides. Então, para mim é muito importante cada vez que a gente tem a oportunidade de estar divulgando informações verdadeiras, principalmente se tratando de uma casa parlamentar. Então, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Doutor, já existe aí, já se conhece os efeitos da cannabis em tratamentos de dores, insônia, depressão, enfim, uma série de doenças, né, psicossomáticas, neurológicas, enfim. Como é que os pacientes aí em Pernambuco, que é a sua terra, ou no Rio Grande do Norte agora, onde o senhor está, reagem a esse tratamento quando precisa ser submetido a ele?
Eu sou natural de Aracaju, tá? Ah, é? Ah, então nosso conterrâneo. Maravilha. Eu sou conterrâneo, né? Exato. Está passeando pelo Brasil, então. Passeando e trabalhando e estudando. Sim, claro. Veja, quando a gente tem que desconstruir uma informação, a gente tem um trabalho maior do que quando a gente tem que construir do zero. Durante muitos anos, a informação a respeito da cannabis, de maneira geral, ela é uma informação equivocada, uma informação que ela vem pautada em interesses de grupos específicos, né? O proibicionismo da cannabis e de outras substâncias, ele é voltado, baseado numa política racista, de interesses de mercados, principalmente relacionado à Big Pharma, de transformar o tratamento do que era natural para sintéticos, e também do purantismo, né, evangelista, de acreditar que a maconha ela era uma erva danina, uma erva do diabo. Então, desconstruir isso é um trabalho de formiguinha, e é por isso que eu reforço a importância de estar participando. Quando a gente atende, hoje em dia é mais fácil, né, a aceitação, existe muita dúvida sobre o tratamento, e muitas pessoas confundem, né, sobre o que escutaram e o que é verdadeiro. Então, eu costumo dizer que existem desafios para que um paciente ele possa fazer um tratamento otimizado utilizando a cannabis. E um deles é o acesso a um profissional médico, levando em conta que são poucos os profissionais que estão se dedicando a estudar e prescrever, né, os canabinoides em diversos tratamentos, como também o acesso, né, ao produto derivado da planta ou a própria planta, para quem precisa fazer uso nessa forma, e também o tabu. Então, o paciente que ele consegue vencer essas barreiras, ele consegue um tratamento otimizado. E, durante a consulta, a gente consegue explicar de maneira mais detalhada por que vale a pena, levando sempre em conta o que o médico deve levar à hora de prescrever qualquer tratamento, por que vale a pena, levando em conta o risco-benefício, fazer uso da cannabis para o tratamento da sua queixa, né? Quando se procura um profissional para tratar cannabis, quais são os cuidados que um paciente deve ter? Bom, o profissional ele deve estar habilitado, né, para estar prescrevendo a cannabis em diversos tratamentos, porque existe um desconhecimento muito grande a respeito do tratamento com os canabinoides, inclusive dentro da categoria médica. E isso agravado ao fato de que, mesmo o sistema endocannabinoide que é presente no corpo, tendo sido descoberto há aproximadamente 30 anos, ainda assim a gente vê que as universidades, né, as cátedras de medicina não ensinam esse conteúdo para os futuros profissionais médicos. Então, o cuidado que a pessoa que entende ou que acha que tem indicação para se tratar com a cannabis deve ter é de estar procurando um profissional que esteja habilitado nessa performance, né, de indicar a cannabis como tratamento. Independente do quadro clínico do paciente, quais são os efeitos colaterais que um paciente pode ter com o uso da cannabis? Os efeitos colaterais que podem ser apresentados são aqueles efeitos colaterais que são inerentes de várias substâncias, né, que são utilizadas em tratamentos, desde sintomas gastrointestinais, que possa ser um aumento do ritmo da evacuação intestinal, né, na forma de diarreia, ou até mesmo uma diminuição nesse ritmo, com um quadro de constipação, mais conhecido como prisão de ventre, pode dar uma dor epigástrica, pode dar uma tontura, então pode despertar o sono ou pode induzir a sonolência. Isso vai depender muito do perfil do óleo ou de qualquer outro derivado da planta que o paciente esteja usando. Uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: esses efeitos colaterais que podem vir uma hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica pode acontecer, mas esses efeitos colaterais que o paciente possa vir a apresentar, eles são efeitos colaterais que eles trazem muito menos preocupações do que os tratamentos convencionais. E esse formato de poder estar tratando, aumentando de gota em gota os óleos, levando em conta que a maioria dos pacientes fazem o tratamento por via oral, com o uso dos óleos, eles são efeitos colaterais que, quando vêm aparecer, são brandos, uma vez que a gente vai aumentando gradativamente, conforme dita o protocolo utilizado em países que já utilizam a terapia canábica há muito tempo, e que muitos deles, às vezes, não são nem um efeito colateral, são um efeito desejado. Há uma boca seca, às vezes um paciente com diagnóstico de doença de Parkinson, ele tem um aumento da produção de saliva,
E esse chamado efeito colateral, que seria para umas pessoas, para outras pode ser um efeito benéfico. Assim como, por exemplo, a diminuição dos níveis pressóricos, ou seja, da pressão arterial. Isso em alguns pacientes podem trazer um desconforto, mas para outros podem ser benéficos ao ponto de poder, inclusive, mudar o tratamento do próprio antihipertensivo, ainda que não tenha sido passado com essa finalidade. Então são efeitos reversíveis, são brandos e de fácil manuseio, que traz uma tranquilidade bem maior, volto a dizer, se a gente comparar aos tratamentos convencionais, né? Sim, de forma geral, então, são reações que qualquer medicamento, independente de ser à base de cannabis ou não, pode provocar, é isso? Sim, porque aqueles efeitos colaterais que poderiam preocupar mais são efeitos colaterais se a gente levar em conta pessoas que não fazem um tratamento otimizado. Por exemplo, uma alta dose, né, de um derivado rico em THC, que é um dos compostos da planta, eles podem trazer uma confusão mental, podem trazer um efeito ansiogênico, né, do aumento da ansiedade. Se o paciente é um paciente que tem uma predisposição a quadros de psicose, a ansiedade, de maneira geral, não só com a cannabis, pode desencadear esses chamados quadros de surtos, mas quando a gente faz o tratamento com um acompanhamento e sabendo que está utilizando, a possibilidade de apresentar esse tipo de efeito colateral, ela é bem distante, né? Uma vez que a gente consegue manipular essa proporção do THC com o CBD e eles têm efeitos opostos e complementares, similar ao que a gente conhece daquele símbolo da medicina chinesa, que é o Yin e o Yang, né? Eles têm esses efeitos opostos e complementares que traz a possibilidade, além de melhorar o quadro do paciente por conta de efeito da própria molécula, das moléculas desses compostos, como também de um estar amenizando qualquer excesso de efeito que o outro possa estar provocando. Existe contraindicação para crianças, por exemplo? Uhum. Eu costumo dizer que mais do que contraindicação, eu chamaria de cautela na prescrição. A gente sabe que os canabinoides, eles não devem ser, né, encorajados para uso em pessoas em desenvolvimento, seja na fase do feto, na fase da infanto-juvenil. Por quê? Antigamente se dizia que a maconha matava neurônios, né? Isso daí a gente já sabe que não é justamente o contrário. Os canabinoides, eles promovem a neurogênese, ou seja, tem a capacidade de trazer a formação de novos tecidos neurais. Quando a gente está no período do feto, de desenvolvimento de maneira geral, a gente está em fase de neurogênese. Incrementar, adicionar mais neurogênese, pode também incrementar alguns sintomas que são inerentes, por exemplo, do período da adolescência, como a síndrome amotivacional. Então, pessoas que estão em fase de desenvolvimento no cérebro, que não tem uma indicação formal dada por um profissional que avaliou, deve ser desencorajado o uso de canabinoides. Agora, a faixa etária que a gente utiliza para tratar pessoas com a cannabis, ela vai desde o primeiro ano de vida até pessoas centenárias. Se a gente levar em conta diagnósticos como epilepsia, alguns diagnósticos que trazem um comprometimento no comportamento, como o transtorno do espectro do autismo, ou até mesmo de sintomas relacionados ao humor, ansiedade ou quadro depressivo, avaliando o risco-benefício, a gente vai entender que mesmo estando nessa faixa etária, essas pessoas vão ter indicação. O mesmo acontece com pessoas que têm predisposição à psicose. Não há uma contraindicação. O que a gente tem que ter uma cautela é de saber qual vai ser a proporção de canabinoides que a gente vai estar adotando para que esse paciente se trate. Uma vez que a gente sabe até que diagnósticos como esquizofrenia, por exemplo, podem ser beneficiados com tratamento com um dos canabinoides, por exemplo, que é o canabidiol. Doutor Pedro, há uma discussão aí grande em torno da possibilidade do Sistema Único de Saúde atender esses pacientes, né, pela terapia à base de cannabis. Os planos de saúde, de forma geral, eles atendem a esses pacientes? Ou ainda é uma briga para ser administrada? Não, existe uma luta ainda, né? As pessoas que ganham o direito para que os planos de saúde forneçam tratamento, muitas delas têm que fazer através da justiça, né? Acionando a justiça. E essa luta para que esse tratamento esteja no SUS, ela é uma luta de todas as pessoas, né? Sim. O primeiro passo que a gente precisa é reconhecer
esse tratamento como um tratamento que é viável, que é um tratamento que deve ser levado em conta para que os próprios projetos que sejam levados para os poderes públicos, eles sejam aceitos, porque um dos grandes argumentos que a gente encontra para que não exista um ambulatório, por exemplo, de cannabis, vamos dizer assim, pelo SUS, é a falta de reconhecimento, inclusive por entidades que já deveriam estar encabeçando essa luta, como o próprio Conselho Federal de Medicina, que está desatualizado na sua resolução, inclusive, né? O doutor Maurício Lobo ontem conversava com a gente aqui sobre esse tema, e ele falava uma coisa que é real, né? A Constituição garante a saúde, o direito à saúde do cidadão, né? Independente de se ela é por cannabis ou pela medicina tradicional, o Estado, enquanto instituição, deve garantir esse direito. A Constituição faculta esse direito ao cidadão. Então, o que falta, na verdade, é ampliar esse olhar, né, e garantir que esse direito seja, de fato, funcione, seja executado na essência, para que todo e qualquer cidadão possa ter acesso, independente do tratamento, se ele é integrativo ou não integrativo, se ele é tradicional ou não. É isso? Você falou uma frase interessante aí, né, que eu acho que é o grande ponto da discussão, para que todo cidadão e cidadã tenham acesso. Eu acho que quando a gente está discutindo sobre o uso terapêutico da cannabis, a gente está falando de o direito do pobre ter acesso ao tratamento. É disso que a gente está falando. É importante que isso fique bem claro para a população. Sim. A gente não está aqui discutindo quem é a favor, quem é contra, se vai regulamentar a cannabis ou não. Isso daí já está regulamentado, né? Há quase 5 anos, a gente já teve o direito, né, de medicamento à base de canabinoides, incluindo o CBD e o THC, que está sendo vendido na farmácia no Brasil, sendo que é um alto custo, acima de R$2.000. Então, a gente não está discutindo se os canabinoides eles são uma opção terapêutica, isso daí já está superado. A gente está discutindo se a gente vai deixar a pessoa com menos recurso ter acesso ao tratamento. Sim. Porque, né, então, trazer esse debate de que os canabinoides eles devem ser vistos pelo poder público e regulamentado é trazer o debate de que se o pobre tem direito a tratar a sua saúde, né? Então, assim, não é nem sequer, a gente já superou aquela coisa de ser a favor e contra, porque até quem é contra teria que estar brigando, então, com a regulamentação, o registro que foi dado ao medicamento importado. A gente está discutindo se o pobre deve ter acesso ou não a um tratamento da sua saúde. E outra coisa, né? Quem é o Estado para dizer o que a pessoa deve colocar para dentro do corpo, uma vez que essa pessoa refere que há um alívio maior com aquela substância do que com a outra, respaldada por uma prescrição médica? Sim. Isso é que deve ser respondido, né? E o senhor traz uma questão muito interessante, que é o acesso às pessoas menos favorecidas financeiramente, né? Porque, e quando se fala em cannabis, a gente sabe que o tratamento ainda é caro por conta da dificuldade de acesso a essa medicação, né? Então, acaba quem tem acesso a ela são pessoas que estão financeiramente melhor posicionadas. E que, de fato, o Estado, enquanto instituição, o país, garantindo que preceitua a Constituição, deve ampliar isso para todo cidadão, independente de classe social, de credo ou raça, não é? Agora, exatamente. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual é a diferença entre o uso da cannabis isolada e o composto com outras substâncias. Pronto, agora você trouxe o ponto-chave da discussão, inclusive do meio político. Sim. Né, pra gente, o debate da regulamentação da cannabis, ele passa por esse divisor de águas. E é muito fácil de a gente compreender, né? Existe um efeito, que é o efeito comitiva, ou chamado entourage effect, que mostra que a utilização do extrato integral, do chamado fitocomplexo, da planta por completo, ele é mais seguro e mais eficaz do que você usar o canabinoide isolado. Esse princípio, ele não é um princípio da cannabis, ele é um princípio da fitoterapia. Você pegar os trabalhos de plantas medicinais, você vai ver que aqueles efeitos que são atribuídos benéficos de algum composto de uma planta, quando ele é utilizado no conjunto da planta, ele é mais seguro e eficaz. E essa compreensão, ela fica fácil quando a gente entende da seguinte forma. Veja, para a gente dizer que um composto ele é mais seguro e mais eficaz, a gente tem que falar sobre tolerância. Tolerância é aquele fenômeno onde a pessoa tem que usar uma dose cada vez maior para alcançar o efeito da dose anterior. Se a pessoa usa um composto isolado, é mais fácil do corpo se acostumar a um composto do que aos quase 1.500 que estão na planta.
E é por isso que esse efeito de tolerância ele é mais visto em quem usa o composto isolado. Por isso que as doses utilizando canabinoides isolados, elas são maiores. Elas são maiores e tudo que você sobe a dose, ele é menos seguro. Tudo que a gente usa uma dose maior, ele é menos seguro e mostra que é menos eficaz, senão você não precisaria estar subindo. Então, essa é uma explicação lógica que mostra que o fitocomplexo, ele é mais seguro, mais eficaz do que você usar um canabinoide isolado, né? E Sim. sem falar da burocracia e do valor também, né? Sim, perfeito. Como é que o senhor avalia o posicionamento do Conselho Federal de Medicina e da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, que se posicionaram contra o uso da cannabis, da terapia? Irresponsável. E eu falo sem impulsividade, né? Eu falo trazendo o sentido estrito da palavra, né? Porque, assim, primeiro que a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2113/2014, lá do ano de 2014, ela só poderia durar até 2 anos, ela deveria ser revista. Então, o Conselho Federal de Medicina ele já está atrasado na sua resolução. E essa resolução, ela é uma resolução que ela não atende a critérios científicos, porque ela restringe que somente neurologistas clínicos, neurocirurgião e psiquiatra prescrevam canabidiol isolado somente para epilepsia. Hoje a gente já sabe que existem evidências fortes, evidências moderadas no tratamento usando canabinoides para vários acometimentos, como no tratamento da dor, no tratamento de doenças oncológicas, de transtorno do comportamento, enfim, doenças autoimunes. Então, é um posicionamento lamentável, né? E assim, eu espero sinceramente que prontamente esses órgãos, né, que se propõem a representar o profissional médico e que nesse assunto definitivamente não me representa, que eles revejam o mais rápido possível esse posicionamento para que a gente possa sair desse obscurantismo, né? Esse posicionamento de ambos os órgãos é um posicionamento que caracteriza aí o preconceito em relação ao assunto ou é uma discussão de ordem política? As duas coisas, né? As duas coisas, porque ela é de ordem política, porque existem interesses, amparada em um preconceito, né? Amparada no preconceito, na verdade, esse posicionamento dessas entidades, ele é um posicionamento que ele segue o princípio do proibicionismo de um século atrás, que é o quê? O movimento que existe há um século atrás, como eu falei, de passar o tratamento do que é natural para o sintético, que isso atende a interesses de Big Pharma, evidentemente, como também baseado no próprio preconceito. Então, esse posicionamento dessas entidades é um posicionamento político, de caráter político, e que tem a ver, evidentemente, com essa limitação baseada no preconceito e de interesses econômicos também, né? Eu falava com a doutora Mirene sobre a postura, às vezes, um tanto quanto retraída, até mesmo de profissionais da medicina, especializados ou não especializados no uso da cannabis, mas que que prescrevem de aparecerem, né? Oi, você está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo, doutor? Acho que travou, deu uma travadinha aí. Doutor Pedro, estamos falando com o doutor Pedro Melo sobre o uso da cannabis, né? E aí essa discussão em torno da importância dessa terapia à base do canabinoide para que a população tenha mais qualidade de vida. E ele já voltou, não, né? Tenha mais qualidade de vida, considerando que esse é um tratamento ainda um tanto restrito, sobretudo pelo preconceito, pela dificuldade de regulamentação e também diga-se de passagem, pelo não cumprimento do que preceitua a nossa Constituição brasileira, né, que é garantia de saúde para todos, né? Infelizmente, essa é uma realidade e acaba dificultando. Doutor Pedro, o senhor me ouve? Oi. Voltamos. Eu estava falando com o senhor, perguntando como é que o senhor vê. Existem muitos profissionais médicos que prescrevem a cannabis, mas eles têm um certo receio de aparecerem como sendo os responsáveis por aquelas receitas, né?
Esse medo se deve a quê? A puro preconceito, ao medo de ser julgado perante a sociedade? Como é que funciona isso na cabeça do senhor? Bom, aí é uma mescla, né, de razões pela qual os profissionais eles são receosos. Primeiramente, pelas informações que foram passadas para toda a sociedade, o médico ele não está livre disso, então o preconceito ele vai sobrecair sobre essa preocupação adicional em estar indicando o tratamento dos canabinoides. E tem também a questão do desconhecimento, né, sobre a própria forma de estar conduzindo o paciente nesse tratamento. E, por último, e não menos importante, o medo da retaliação por parte da entidade de classe, que é o Conselho Federal de Medicina, que continua se posicionando de forma retrógrada. Né? Sim. Doutor Pedro, uma pergunta assim que acho que todo mundo quer saber. Tem gente que acha assim, não, eu vou fazer um tratamento à base de cannabis e eu posso plantar minha cannabis em casa. Como é que funciona isso? Qual é a recomendação que o senhor tem a respeito desse assunto? Quando a pessoa passa por uma avaliação, a gente explica que existem 3 formas da pessoa acessar o remédio, né, acessar o tratamento. Algumas pessoas optam por comprar em farmácias ou importar, que é uma minoria devido ao alto custo e também a essa limitação de ser o canabinoide isolado, né, o acesso ao canabinoide isolado. Algumas pessoas recorrem ao acesso através das associações de pacientes de cannabis, que bravamente vem cumprindo o papel que o Estado deveria estar fazendo, que é de garantir o acesso a esses pacientes, e outras pessoas recorrem à justiça para terem direito ao salvo-conduto, direito ao cultivo, que esse, na verdade, é o ideal. É o ideal porque isso garante ao paciente uma autonomia, desde que seja um paciente que ele reúna as condições para que ele possa ter uma produção adequada, seguindo normas de boas práticas de produção e procedimento operacional padrão na extração. A busca pelo direito ao autocultivo, ela deve ser encorajada para que os pacientes tenham cada vez mais autonomia e o direito ao tratamento da sua saúde, né? Sim, mas esse cultivo, como o senhor bem colocou, deve ser feito de forma adequada para que não haja prejuízo dessa cannabis no uso terapêutico, é isso? Exatamente, é por isso que a gente fala que deve seguir o que a gente chama de normas de boas práticas de produção e procedimento operacional padrão. Uma coisa importante para destacar é o seguinte, que inclusive é pauta do projeto de lei que está sendo debatido, né, o projeto de lei 399, na Câmara dos Deputados, que é o fato de a gente não exigir os mesmos controles para uma indústria que para uma associação ou para um autocultivo. Ou seja, o que a gente está dizendo? Existe aquela produção para um medicamento e que aí vai ter que atender aos requisitos da produção do medicamento, mas a cannabis ela já é usada milenarmente. E a gente sabe que se minimamente um indivíduo ou um coletivo, umas associações, conseguirem cumprir não essas regras de uma indústria, mas aquelas que são adotadas para a produção de derivados na farmácia viva, isso já estaria contemplado. Então, o que a gente deve estar atento é que qualquer regulamentação que venha a ser adotada pelo Brasil, que ela não exija ao indivíduo, ao coletivo, os mesmos requisitos que exige a indústria. Basta exigir aquilo que é exigido no padrão da farmácia viva, né? Doutor Pedro, chegamos ao fim ao fim do programa mesmo. Colocar aqui o programa à sua disposição, agradecendo por sua disponibilidade em nos atender a nossa produção através do Daniel. E aproveita, deixa aqui sua despedida a mim e aos telespectadores internautas e aproveita, deixa aquela mensagenzinha aí de encorajamento para que as pessoas que precisam fazer uso, que sofrem de alguma anomalia, seja ela crônica ou seja ela neurológica, ela possa procurar um profissional habilitado para fazer uso da cannabis, se assim o desejar. Bom, agradecer mais uma vez, né, como eu falei, a oportunidade de estar trazendo essas informações a um número maior de pessoas. Dizer que já foi mais difícil o tratamento com a cannabis. Hoje em dia, a gente sabe que depende de interesses políticos. A política ela é uma correlação de força. E a força que cada um deve depositar nessa causa
é aquela força que a gente se move pelo amor que tem pelas pessoas que estão em sofrimento. Todo mundo tem alguém na família, alguém próximo, que sofre com algum sintoma, seja ele de ordem de saúde mental ou de saúde física. Então, não deixar que interesses outros sejam superior ao amor que a gente deve ter e o direito da gente tratar a própria saúde. Atualmente, eu estou como diretor executivo do Instituto Alain da Vida, que tem um curso pela editora Manoli para profissionais médicos. Então, aquele profissional médico que queira se aprofundar, aprofundar os conhecimentos a respeito desse tema, tem essa opção. Estou como coordenador do curso de pós-graduação da Uniler, da Universidade Uniler de Cannabis Medicinal, de prescrição e acompanhamento. E no meu canal também, eu sempre estou tentando levar o máximo de informação. Então, eu quero agradecer a esse grupo que trabalha comigo, do Instituto Alain da Vida, quero agradecer a vocês que estão com essa abertura e dizer que eu estou muito feliz que Sergipe está aí despertando para um tema de total interesse e que prontamente o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, juntamente com as universidades, vão estar desenvolvendo vários projetos e é isso que eu espero. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Fim de programa. Perdeu Além da Pauta ao vivo? Não esqueça, não se preocupe que está aí tudo nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. Agora com QR Code é só direcionar a câmera do seu celular e vai direto para a programação. Então não esqueçam, Além da Pauta volta terça-feira, se Deus quiser, com mais um programa inédito e com um assunto que interessa muito a você. TV Alesi é Cidadania e Informação. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Bom feriado e bom final de semana. Tchau, tchau.